Olá! O Natal é, sem dúvidas, a festa mais comemorada no mundo inteiro. Porém, quando falamos de Natal com Cristo, nós temos muito o que refletir. Nós iniciaremos pensando, entendendo melhor o que significa Jesus para a nossa humanidade. Atualmente somos mais de 2 bilhões de cristãos, quase 1/3 da nossa humanidade, e durante mais de 2.000 anos, mesmo depois desse tempo todo, a palavra Jesus Cristo é a palavra mais conhecida e mais falada no mundo inteiro, neste mundo hoje com mais de 8 bilhões de pessoas. Este feito por si só já é impressionante, mas vai ficar maior ainda com o que nós vamos relatar agora. Nós aproveitaremos uma novela das 100 novelas que Giovanni Boccaccio escreveu no seu Decamerão, que na verdade seria um livro de histórias e crônicas da Europa daquela Idade Média ali por volta do século IV, onde nesta novela especificamente ele conta uma história. Que havia um homem extremamente devoto do Cristo e havia um senhor descrente e os dois eram amigos. O jovem falava do Cristo o tempo todo, se esforçando para o senhor, seu amigo, se tornar cristão. O senhor, bastante reticente, falou o seguinte: olha, eu vou pensar no seu caso, mas antes eu quero conhecer a Igreja Católica. E o jovem, vendo-se sem opção, mas já imaginando o problema que ia ser, fez o que o Senhor pediu. Mostrou o que era a Igreja Católica naquela época, que a gente já pode imaginar. Atrocidades em praça pública, as pessoas eram queimadas vivas diante do povo, julgamentos sumários, bastava não agradar a igreja, que praticamente já estava condenado. O início, os ensaios das cruzadas, as guerras chamadas santas, mas eram guerras econômicas e políticas, a negociata de pecados não bastava, não havia limites, havia uma tabela com tudo que se podia imaginar. Se a pessoa tivesse dinheiro para pagar, a tabela estava perdoada dos seus pecados, fossem quais fossem, e por aí vai. E passado pouco mais de um mês, conta a história que o jovem se encontra com o Senhor, mas o jovem quase não fala nada, só pede desculpas, que gostaria que não fosse assim, e já vai embora. Mas o Senhor fala: não, espera aí, agora eu quero ser cristão. E o jovem toma um susto: mas como? Agora o Senhor quer ser cristão depois de tudo que viu? E o Senhor, sorrindo, fala assim: bem, veja bem, se com todas as atrocidades, barbaridades que a igreja fez e está fazendo, as pessoas continuam aderindo ao Cristo, é porque há algo de maravilhoso e divino com esse ser e eu quero segui-lo. Notaram que o Senhor estava admirado de ter cristão apesar da Igreja Católica. Ou seja, o Cristo estava vencendo um inimigo, vamos dizer, interno, que era a própria atrocidade e as maldades que a igreja daquela época, frisamos, fazia. E isso é que nós vamos continuar refletindo agora. O Cristo está vencendo a humanidade, está chegando aos nossos corações, mas houve gravíssimos prejuízos que nós até hoje precisamos trabalhar para recuperá-lo. Nós daremos alguns exemplos para chegar até o nosso Natal, porque está tudo interligado. No ano 381, houve o primeiro grande golpe, quando o rei Constantino estatizou a Igreja Romana. Ou seja, a Igreja Católica tornou-se naquela época a Igreja Católica Apostólica Romana. Não houve sequer o cuidado de falar que ela era uma igreja cristã. Tal a deturpação que foi colocar o cristianismo como uma religião de Estado. Assim começou o primeiro prejuízo, onde
as pessoas, os pesquisadores da religião, dizem que houve um golpe porque o cristianismo original primitivo perdeu a sua essência na estatização, virou um instrumento de política e de negócios do Estado. Mais à frente, houve um grande golpe, e aqui não vamos entrar em polêmicas, mas temos que dizer que houve uma profunda adulteração da Bíblia para atender a interesses do rei Justiniano em 553 no Concílio de Constantinopla, onde as adulterações não tiveram limites para que o rei Justiniano pudesse, vamos dizer, executar ou ter os seus interesses atendidos. A coisa foi tão séria que o Papa da época, ele se recusou a assinar, ele foi exilado pelo rei e depois morreu num jejum. Disseram que ele não morreu de jejum, ele foi jejuado, passou fome na ilha por armações do rei Justiniano. E o Papa que o substituiu, vendo que ia ter o mesmo destino, ele não ficou, ele com vergonha não ficou para assinar o concílio e deixou os bispos que estavam mancomunados com o rei assinarem. De maneira que podemos imaginar o que não houve ali com pessoas que não tinham nada do Cristo adulterando a Bíblia ao seu bel prazer. Que façam todos nós que estamos ouvindo uma pesquisa para ver o que houve, tem muita coisa interessante. Mas nós podemos dizer que ali a Bíblia perdeu a sua essência, a mensagem do Cristo ficou confusa, por isso muitas pessoas deixaram de ser cristãs e muitos cristãos têm dúvidas sobre como conduzir sua fé face às lacunas que hoje a igreja chama de mistérios da fé, mas não há mistério nenhum. Na verdade, o que o Cristo explicou não foi passado adiante, foi adulterado para quê? A igreja, que não tinha nada de cristianismo à época, fizesse as barbaridades que quisesse fazer e ter na Bíblia um apoio, pois se seguissem exatamente o que o Cristo falou em todos os seus detalhes, ela não poderia ter feito absolutamente nada disso, como nós bem sabemos. Mesmo com todas as adulterações que houve, nós podemos afirmar que o que está na Bíblia não chancela nada do que foi feito. Mas mesmo assim, o que eles alteraram já prejudicou, já deu base, pelo menos para os maus fazerem o que fizeram. Infelizmente, até hoje, como vemos, cristãos, ou melhor, seres que se dizem cristãos sendo nazistas, sendo racistas, sendo misóginos, desprezo às mulheres, tendo desprezo com as pessoas pobres e assim por diante. Mas prosseguimos com Jesus. Pensando nele e nos prejuízos que ele sofreu e ter sobrevivido a tudo isso, nós vamos entrar mais fundo na questão do Natal. O que as ações dos homens fizeram com o Natal? Já lá em 273 d.C., havia um deus que era comemorado no solstício de inverno da Europa, que era o deus Mitra, que era o conquistador, o invencível, que os romanos trouxeram dos seus contatos com os persas. E a igreja romana da época estava interessada em criar uma influência que trouxesse, ou dizer, entre aspas, o cristianismo para o povo em geral. Então o que eles fizeram? Não se sabia bem a data do nascimento do Cristo, falava-se que era em torno do dia 27 e 28 de dezembro. Então o que a igreja fez para criar uma miscigenação e influenciar mais o povo? Pegou a data do dia 25 de novembro e falou que era a data do nascimento do Cristo, mesmo sem ter as bases para afirmá-lo. Há um consenso que foi mais ou menos nessa época mesmo. Mas o que aconteceu? É que o Natal, ele não foi bem trocado, ele não substituiu a festa do rei Mitra. O que houve foi um sincretismo. A festa do rei Mitra foi misturada com a festa do Natal, de maneira que mesmo hoje temos características do Natal que na prática se comemora hoje, que é naquela festa lá do solstício de inverno, onde havia corte de comida, muita festa mesmo, troca de bens, etc. Nós vamos entrar com isso mais à frente. No século III houve outro evento interessante, que foi
o São Nicolau, que ele era um padre, um bispo da Igreja Católica, nascido na Turquia, mas era um verdadeiro santo, que realizou vários milagres e trabalhava muito, principalmente para as crianças pobres. O seu amor era tão grande que ele praticamente ficou famoso na Europa toda. Ele é, inclusive, o santo, vamos dizer, o santo padroeiro da Grécia, da Noruega, inclusive da Rússia. E como ele era adorado não só nesses países, na Europa inteira, e se comemorava o seu advento, a vida dele, porque o São Nicolau ele comemorava o advento do Cristo, dando presente para as crianças pobres da redondeza onde ele passava. Então, pegaram essa festa em que se comemorava também o advento, o trabalho de São Nicolau junto às pessoas mais pobres, e juntou-se com o Natal. E lá para o século X, aproximadamente, havia também uma festa que era a comemoração do solstício de inverno, mas lá para o povo do norte, para os nórdicos, para os finlandeses, para a Islândia, etc., onde se acreditava que havia duendes que chegavam, olha só, nos trenós, cheio de presente para dar para as crianças pobres, e ali se traziam os pinheiros, que haviam em abundância na região, mas floresciam nessa época, eram cortados e se trocava ramas desses pinheiros como símbolos de presente entre as pessoas. Havia as velas para também lembrar a luz do solstício de inverno chegando, e assim por diante. Como o povo romano, como a Igreja Católica Romana da época queria também chegar no norte, influenciar também o norte, que estava conquistado pelo Império Romano, eles também pegaram essas festas e incorporaram, dizendo que também seria uma festa de Natal. E assim, misturando, fazendo sincretismo daqui e dali, gradativamente, aqueles velhinhos, os atos de São Nicolau, a festa Iule, foram tudo sendo misturados para chegarmos no Papai Noel que nós temos hoje em dia, que lá no norte se chama São Nicolau ou Santa Claus, que foi trazido para os Estados Unidos vindo da Inglaterra. De maneira que o Natal, esse Natal, ele é um sincretismo de todas essas festas, onde o pinheiro veio da festa Iule, o fazão ou o peru foi uma comemoração com o alimento do deus Mitra, as velas, as ramas, São Nicolau, daquele santo da Idade Média que foi incorporado à Europa, e assim por diante. Tudo virou Natal. E hoje o que acontece? Tudo que comentamos e muito mais foi trazido para a festa do Natal do dia 25 de dezembro. Porém, o aniversariante, olha lá na janela, na esquerda, estão vendo do lado do Senhor? O aniversariante, aquele que deveria ser comemorado, ficou do lado de fora. Podemos dar 1000 explicações, mas na prática, mal se ora, mal se faz uma oração de 1 minuto para o Cristo no dia do seu advento. E isto é muito importante se nós realmente quisermos ser cristãos, pois o Natal pode ser uma oportunidade que nós que acreditamos no Cristo vivo, dele trazer as suas bênçãos multiplicadas para a terra, já que toda a humanidade, ou todos aqueles que comemoram o advento do Cristo, podem fazer uma oração e as bênçãos dele serem derramadas não só entre os cristãos, mas para toda a humanidade. É isso que diz, e nós vamos dar um exemplo justamente de um ser que não é cristão, ele é hindu, Satya Sai Baba, que viveu de 1925 até 2010 da nossa presente era. Ele, hindu, repetimos hindu, mas conhecido como um homem dos milagres, um avatar pelos hindus, uma manifestação divina, ele como hindu fazia questão de comemorar o Natal de Jesus. Só que no Natal ele dizia
para os que estavam em volta dele, que eram os milhares, que não se deveria comemorar o advento da vinda do Cristo com festas e comidas em abundância para aqueles que não precisam dela, se empanturrando e às vezes se envenenando com bebidas tóxicas, inclusive afetando o estômago. O Cristo deveria ser comemorado, isso ele dizendo, lembrando-se do seu advento, dos trabalhos que ele fez junto aos pobres e necessitados, os seus testemunhos e milagres que realizou, e o seu sacrifício em nome de Deus na cruz. Era lembrando de Jesus que se comemorava a festa dele. E ele, e todos aqueles nós que entendemos que o Mestre é o grande aniversariante desse dia, acreditamos que o Cristo, de fora da janela, como ele está aqui, ele tem que ser trazido para dentro do nosso lar. Que façamos essa reflexão de respeitarmos as tradições que vieram de outros povos, pagãos ou não, nós respeitamos isso, mas que o aniversariante seja o grande centro dessa festa. Que o Natal seja feito em volta dele, raciocinando, pensando e meditando no seu advento, no seu amor para nós. E que quando no Natal nós nos dirigirmos a ele, que façamos uma prece, uma rogativa, como a que estamos propondo agora. Senhor Jesus, na vossa data, nós vos pedimos que a sua presença esteja neste lar, que a sua paz faça morada em nossos corações, que a sua mensagem nos guie os passos, que o seu amor alimente a nossa alma, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Assim seja. Que a paz do Senhor, que a sua luz e a sua presença esteja presente no seu Natal, em sua família, no seu lar e em toda a humanidade. Deus abençoe a todos.